Todas essas invasões que acontecem aqui no município de Natal, eu afirmo categoricamente que são criminosos. Eu sou do PT, eu sou do partido que fez o maior programa de política habitacional da história desse país. Você acha que você que tá pagando imposto, você acha que o governo do estado tem que pegar uma pessoa que participa dessas invasões criminosas e ficar patrocinando viagenzinha pra ela, pra tá falando abobrinha ao redor do Brasil? Não vive fiscalizando as UPAs? Então vamos assinar essa aí, Matheus Faustino. Quero agradecer aqui o reconhecimento que eu fiscalizo, eu realmente trabalho durante o meu mandato, a vereadora. Fico muito feliz que ela tenha notado que meu mandato realmente é atuante. Ela citou aqui o artigo 5º da Constituição, acho que ela não conseguiu citar diretamente qual é o artigo, qual é o inciso, porque ela não lembra, talvez não tenha lido. Mas é aqui, realmente, ó. É eu queria só pedir respeito ao vereador. Não posso ser... Não, vereador, não pode. Claro que não pode. Se quer interferir, então vai. Não pode. Não vou usar o seu tempo. Eu só quero que você mantenha o respeito no debate. Tô respeitando, você não citou. Então vamos tentar. Eu não menti. Vamos tentar. Você citou? Você não citou, então... Continue. Vamos lá. Eu vou dar aqui a extrema relevância dos PLs dela para a população. Dia da visibilidade bissexual, nossa, como a população quer muito que isso seja algo inerente para o cotidiano das pessoas. Cota trans para empresas privadas que têm parceria com o município, também outra pauta que eu tenho certeza que a população está adorando e quer muito isso. Incentiva a ocupação, veja só, um PL que incentiva que as pessoas e os proprietários eles aceitem a invasão daqueles que invadem. Júlio das Pretas, nossa, tenho certeza também que a população tá aclamando pelo Júlio das Pretas, inclusive eu indico aqui fazer o Agosto das Brancas, pra fazer ficar igual, né? Dia de Oxum, nossa, com certeza esse aqui, a população de Natal, ela tá querendo. Inclusive eu declaro aqui que Natal é do Senhor Jesus Cristo, Brisa. Seguinte, pessoal, sabe o que é isso aqui, ó? Isso aqui se chama produtividade no mandato e eu tenho um recado para você. Dia 30 de agosto, nós iremos revelar o nosso plano. Então, últimas vagas, segundo lote já rolando. Aqui tá 4, aqui não tá 2. Então, segundo lote rolando, clica aqui no link que a gente vai deixar na descrição, também no comentário fixado e usa o cupom Faustino15. Chegou a hora da gente realmente mudar o Nordeste. E hoje, né, entre os representantes do povo, com o objetivo claro e necessário de oferecer à população informação qualificada sobre os temas mais relevantes para a vida da nossa cidade, Edivan. Pois é, a Jovem Pan News Natal tem a satisfação de promover este debate entre os representantes do povo com o objetivo claro e necessário de oferecer à população informação qualificada sobre os temas mais relevantes, importantes para a vida da nossa cidade. Pois é, gente, este espaço foi criado justamente para esclarecer, para ouvir, para encontrar caminhos, para soluções na gestão pública, sempre com foco, né, no bem-estar e no interesse coletivo. E é por isso que pedimos e reforçamos, né, que esse debate seja conduzido com respeito, com responsabilidade, que é de suma importância, compromisso com a verdade, né, gente? E a gente espera como um todo, né, que os nossos convidados tragam aqui um diálogo firme, que é o nosso objetivo, sempre respeitoso, sem ofensas pessoais, sem acusações infundadas e, acima de tudo, gente, com respeito ao público que acompanha aqui a nossa Jovem Pan News Natal, que acompanha os vereadores que estão conosco hoje aqui. Cada participante terá igual tempo para as perguntas e respostas, mas em nome da boa comunicação e da clareza para o ouvinte, faremos questão de respeitar a conclusão de cada raciocínio, mesmo que ultrapassem alguns segundos o tempo previsto. O que importa aqui é garantir um debate bacana, um debate produtivo, um debate transparente, útil para todos os nossos ouvintes, telespectadores e seguidores do Sistema Tribuna de Comunicação e a Rádio Jovem Pan News Natal. É isso mesmo, Edivan Martins. E aí, gente, a partir de agora a gente agradece e recebe com muita alegria aqui a presença, né, de Matheus Faustino, do vereador Matheus Faustino e da vereadora também Brisa Bach, que está conosco. Que seja um momento dessa prática democrática que a gente tanto adora e de prestação de contas também à nossa sociedade. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, vereadora. É um prazer tê-la conosco hoje nesta manhã. Bom dia a toda a bancada, bom dia ao vereador que está aqui presente, aos ouvintes. Que seja um ótimo debate, como já foi dito aqui, um debate respeitoso, democrático. Nosso mandato está aqui presente, aceitou o convite para vir debater, pelo compromisso, inclusive, que tem com a pauta, pela nitidez que tem da posição, do lado que nós estamos, e por estar sempre muito aberto à discussão, aos debates, sempre que respeitosos, e eu acredito, estou otimista que hoje a gente vai conseguir fazê-lo assim. Maravilha. Bom dia, vereador, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo conosco também nesta manhã. Bom dia, Andresa, bom dia, Edivan, bom dia, munícipe da cidade de Natal, bom dia você,
você ouvinte que nos acompanha aqui neste exato momento. Bom dia, vereadora que aceitou o convite. Eu acho que esse momento aqui, muito mais importante do que um debate de ideias, é uma resposta para a população direta e clara a respeito do que está sendo falado, que é fake news, e a respeito do que realmente está acontecendo dentro da SEI. E eu acho que esse momento que a gente vai ter aqui vai elucidar tudo isso para a população. Maravilha, gente. E antes da gente iniciar aqui o nosso debate, só quero convidar também os nossos ouvintes para participarem conosco, viu? 991-14-1050, a nossa transmissão lá no YouTube também. Você pode deixar a sua pergunta, enfim, o seu recado lá no chat da transmissão, youtube.com/JovemPanNewsNatal. Inclusive, a gente já deixou também uma enquete para você lá, para que você responda. Você concorda com a SEI das invasões na Câmara? Super simples, sim ou não? Deixa lá. Se você concorda ou se você não concorda. Mas vamos dar início aqui, né, à nossa discussão, ao nosso embate aqui. Embate, né, de uma forma... Desculpa a interrupção, Luiz. Vai ser divulgado depois o sim ou não? Vamos divulgar. Perfeito. No final do programa a gente finaliza aqui a nossa enquete e aí eu divulgo o resultado, tá certo? Ó, gente, 10 horas e 23 minutos. Vou começar realizando aqui uma pergunta para ambos os vereadores. É possível construir uma alternativa de diálogo entre poder público e movimentos de moradia para garantir direito à habitação sem comprometer o direito à propriedade? Quais propostas concretas cada um defende aí nesse sentido? Vou começar ouvindo a senhora vereadora. Bom dia a todo mundo. Queria dizer que eu concordo. Acho que esse momento de debate é super importante para a gente poder elucidar mesmo várias questões em torno dessa SEI que se diz, né, e se nomeou como SEI para investigar as invasões de propriedades privadas. Mas o que a gente tem observado, na verdade, na prática, é que não tem investigado invasões a propriedades privadas. Muito pelo contrário, tem tentado criminalizar os movimentos sociais, os movimentos de ocupação, que fazem ocupações, em sua grande maioria, quase em sua totalidade aqui no município de Natal, em terrenos de nominalidade pública. Então, hoje, as ocupações, por exemplo, que existem aqui, e ao longo do debate, acho que eu teria a oportunidade de falar mais sobre isso, estão em propriedades, em terrenos de nominalidade pública. Então, isso já é um primeiro ponto de contradição do que diz. Eu estou aqui com um requerimento, né, que solicitou a instalação da SEI, de autoria do vereador Matheus Faustino, que falava que era só para investigar invasão de propriedade privada, mas não é isso que tem acontecido. E eu não tenho dúvidas que existe sim como haver mediação entre o poder público e os movimentos de ocupação. Eu participei, inclusive, de um processo de mediação assim que eu me tornei vereadora em 2020, no final do ano, já tinha sido eleita, ainda não tinha tomado posse, que foi justamente na deflagração da ocupação Emanuel Bezerra. A ocupação Emanuel Bezerra, do movimento MLB, hoje vai ser complicado, que a ordem das letras altera completamente, confunde um pouco. Sim. Mas o movimento deflagrou a ocupação no que era um prédio da UFRN, o antigo prédio da Escola de Direito da UFRN. O nosso mandato acompanhou muito ativamente, inclusive todas as audiências que foram feitas pela OAB, com a presença da Prefeitura, do Ministério Público, dos representantes da ocupação, e foi sim solucionado naquele momento a questão, né? A ocupação saiu do prédio da UFRN, foi alocada num galpão da Prefeitura, porque houve uma decisão da Justiça que reconhecia à Prefeitura e o município a obrigatoriedade da política habitacional para aquelas famílias. Então a Prefeitura colocou as famílias num galpão. A ocupação ficou anos no galpão, e aí por vários problemas de alagamentos, né, quando tinha chuvas no galpão, a ocupação se transferiu e hoje acontece em um prédio público no bairro do Alecrim, um prédio que estava abandonado, que era uma delegacia, mas estava há muitos anos abandonado, então a ocupação se transferiu para esse prédio. Ou seja, houve uma mediação de conflito, é por isso que a gente, inclusive, sempre aposta, né, nos espaços de mediação de conflitos urbanos. O que não dá é quando tem uma ocupação, a gente diz, tem que reintegrar, tem que expulsar as famílias de lá, como se essas pessoas fossem desaparecer, virar fumaça. Isso não vai acontecer. Quem está na ocupação é porque passou por alguma situação. Na grande maioria das vezes, e eu falo com propriedade porque eu converso com essas pessoas, principalmente na época da pandemia, pessoas que não conseguiam mais pagar o aluguel. Então, pessoas que moravam em aluguel no município de Natal, deixaram de ter condição de pagar o aluguel, passaram a não ter quase nenhuma alternativa e foram para as ocupações. Então, é possível. Peço licença, vereadora, e agora eu vou passar a palavra ao vereador Matheus Faustino. Vou ter uma pergunta para o vereador Matheus Faustino.
Se ele Primeiro, tem um minuto, primeiro né? ele deixa ele responder essa, por gentileza. Só para efeito aqui de saber se estender no horário, são 3 minutos, mas pode exceder. É isso? Eu vi que ali que cedeu. Sim, a gente 30 deu segundos. 3 minutinhos, a gente, Certo. só para finalizar Tranquilo. a fala. Perfeito. Eu quero começar primeiro falando aqui, desculpa sair um pouco do tema, mas é algo relacionado muito mais ao meu movimento do que Sim. isso aqui. Tupac, ele falava que as guerras vêm e vão, mas meus soldados são eternos. Eu quero deixar aqui toda a minha solidariedade aos 9 de Curitiba que enfrentaram a guerra lá e se manteram de pé e mostraram a sua hombridade para o movimento Brasil Livre. Bom, entrando nesse tema, aqui eu trouxe bastante dados pra gente não ficar apenas na opinião, porque fatos são fatos. Opinião cada um pode ter a sua, mas quanto os fatos a gente não pode divergir, porque fato ele é algo determinado e independe da sua opinião. Você pode, a partir do fato, ter uma opinião ou não. O que fala o artigo 5º da Constituição no inciso 22 é garantir o direito à propriedade. O que fala o inciso 23 também do mesmo artigo 5º da Constituição. A propriedade deverá atender a uma função social. Aí eu pergunto pra vocês, quem define o que cumpre uma função social? Movimentos que invadem discriminadamente um determinado espaço público ou privado, ou a justiça? A justiça, porque o próprio inciso 24, também do artigo 5º da Constituição, fala o seguinte: a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante a justa e prévia indenização em dinheiro. Ou seja, todas essas invasões que acontecem aqui no município, que são várias, inclusive, eu trouxe aqui alguns dados cedidos pela Secretaria através do Tiago Mesquita. Todas essas invasões que acontecem aqui no município de Natal, eu afirmo categoricamente que são criminosos porque não cumprem aquilo que a Constituição Federal fala. A gente vai comentar. Faustino, mas tem muitas pessoas sem moradia, eu concordo, a gente tem que abordar esse tema de maneira séria para com que a gente consiga trazer as pessoas para moradias dignas. Só que o que a gente não pode fazer? A gente não pode arcar para si, otorgar para si a força que o Estado detém para fazer justiça com as próprias mãos. É o que eu costumo falar. Se for para fazer justiça com as próprias mãos, então vamos começar a criar milícias do bem para reagir a assalto e matar bandido. Porque todo mundo é revoltado com bandido e todo mundo é assaltado aqui dentro da cidade. Então não é assim que se faz. Bom, foi falado aqui sobre intermediação e se existe, de certa maneira, algum diálogo. Em 2016, houve uma ocupação, naquele momento, em um terreno particular do ex-governador Robson Faria, onde a Natália Bonavides fez a intermediação para tirarem eles de determinado local e ir para outro. E adivinhe? Eles não aceitaram a negociação e ficaram no local onde era um ambiente completamente insalubre, um solo completamente impróprio para fazer algum tipo de moradia. Isso eu posso comprovar do decorrer do debate junto com algumas fotos que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, nos últimos 2 anos, foi levantado aqui, em 2023 foram 49 invasões, em 2024 60 invasões, em 2025 já foram 9. Todas essas invasões são públicas e notórias e, mais uma vez, a gente está debatendo sobre a lógica e o que eu acho. Qual é a lógica? A lógica é a gente seguir a Constituição, que a Constituição fala que é a respeito do artigo 5º, no inciso 21, 22, 23 e 24. O que a gente está debatendo aqui é o seguinte: eu acho que a população deve invadir propriedade privada e propriedade pública que não esteja sendo utilizada, ainda que a Justiça não tenha dado alguma liminar que aquele espaço público ou privado não cumpra a função social. A gente está debatendo que essas pessoas que estão cometendo esse crime sejam validadas. Eu estou defendendo que a lei seja cumprida e que a população da cidade de Natal tenha um atendimento no sentido de que é gerado esse impasse sobre a justiça não se manifestar, sobre o poder público não se manifestar, e por muitas vezes, inclusive, recentemente teve uma decisão que o Nordestão ganhou uma liminar para que o MLB não faça invasões nas dependências do supermercado. Então fica muito evidente aqui, inclusive no próprio relatório, não sei se por desconhecimento da minha interlocutora aqui, por não ter lido, eu não trago o escopo apenas para invasões ao município dentro dos órgãos públicos. Eu trago também invasões a nível genérico, inclusive, justamente para a gente abrangir e não determinar ao fato o sentido de qual invasão é. São invasões no sentido geral. Maravilha, vereador. Tempo finalizado. A gente tem mais agora 1 minuto para Brisa e aí a gente volta para o senhor, tá certo? Brisa, por gentileza, você tem mais 1 minuto para fazer aí uma réplica. Obrigada, Andresa. Não, queria só ressaltar que no requerimento, inclusive um dos únicos requerimentos de autoria do vereador Matheus Faustino, porque ele só até agora protocolou 2 requerimentos, um deles é o de instauração da SEI, ele fala expressamente para investigar as recorrentes invasões a propriedades privadas do município de Natal. E é isso que eu tenho questionado. As invasões que a SEI tem tentado criminalizar, que são as ocupações dos movimentos sociais, são ocupações que acontecem, na sua grande maioria, quase na sua totalidade, em terrenos e propriedades de dominalidade pública, como a ocupação, por exemplo, Valdete Guerra, que acontece num terreno onde haveria ter sido construída uma lagoa de captação,
que nunca foi construído. Assim como outra ocupação do MLMP, que era onde deveria ter sido construída uma praça e nunca foi construída. Tem ocupações que acontecem, já existem há mais de uma década. Nós temos ocupações aqui no município de Natal que foram vitoriosas, que depois se tornaram moradias, conjuntos habitacionais, porque ocupar é uma ferramenta de luta, tanto que é reconhecida. Nós temos diversas outras liminares da Justiça que reconhecem o direito dessas ocupações permanecerem nos terrenos onde estão. Então, de nenhuma forma, essas ocupações, em sua totalidade, não são criminosas. Elas são parte de um movimento. Agora sim, ocupar uma propriedade que está sendo utilizada, onde há uma moradia, isso sim seria um crime, mas não é sobre isso que nós estamos discutindo. As propriedades dos terrenos estavam abandonados há anos. Certo, obrigada, vereador. E agora eu repasso novamente a fala ao vereador. Para ganhar tempo aqui, para quem está acompanhando a gente, eu vou disponibilizar no meu story, a partir de agora, todos os fatos e os objetivos da SEI, categoricamente, um por um, para vocês perceberem que não tem nada a ver sobre só invasão privada ou invasão pública. A gente coloca as duas no escopo. Mas já que foi colocado aqui, inclusive eu peço muito que a população que está assistindo a gente perceba nas colocações aqui quem está trazendo dados e quem está trazendo apenas opinião. Até agora eu só ouvi opinião e não vi nenhum dado colocado aqui na mesa, muito menos algum objeto de lei. Agora, foi falado de justiça, que a justiça tem que ser cumprida, etc. Essa narrativa que a Brisa está tentando instaurar aqui foi a mesma que o Daniel Vanessa tentou colocar para derrubar, inclusive, essa aí. Eu tenho aqui para mostrar para você que é ouvinte, ó. Vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Não sou eu que tô falando, aqui é a justiça, tá? Validando a SEI. Primeira instância, mandado de segurança. Perdeu o Daniel. SEI continua. Agravo, segunda instância no desembargador. Perdeu também e a SEI continua. Então, essa narrativa de ficar chorando, isso aí não dá certo, isso aqui tá errado. Isso aí cai pela própria justiça que validou a nossa SEI, inclusive levando em observação o artigo 58 da Constituição, que permite que as comissões especiais de inquérito tenham, de fato, um poder de investigar justamente para dar uma resposta para a população. Temos que lembrar que nós somos vereadores eleitos pela população e a população tem o direito de ter essas respostas através da gente, já que existe esse impasse de nem a justiça se manifestar como deveria, nem o município, e por muitas vezes os empresários ficam acuados porque são vítimas de cancelamento, são vítimas dessas invasões e ficam refém, ao meu ver, desse tipo de movimento vagabundo. Obrigada, vereador. Eu queria só pedir para a mediação da mesa lembrar o vereador que tem muita dificuldade de fazer um debate respeitoso na nossa presença, que a gente mantivesse o respeito no debate, porque já vai chegando no limite e a gente sabe onde pode parar. Portanto, 10 horas e 34 minutos, a gente continua aqui com o nosso livre debate, gente, recebendo hoje o vereador Matheus Faustino, a vereadora Brisa Braque, para a gente discutir aí esse tema que é tão importante, que está sendo, né, colocado aí à população. Passo a palavra para você, Edivan Martins. Diante das primeiras declarações aqui dos nossos debatedores, no ponto de vista da vereadora Brisa Braque, a SEI não deveria ter sido formada porque não existia um fato determinante, pelo que eu estou entendendo. Eu perguntaria ao vereador Matheus Faustino, toda a SEI precisa de um fato determinante, um fato que realmente justifique a sua criação. Qual foram os fatos determinantes? Quais os pontos principais que o senhor viu para servir de argumento, de justificativa para que a SEI, denominada SEI das invasões, fosse criada na Câmara Municipal, sendo constituída, e o senhor já mostrou aqui alguns documentos legalizando, do ponto de vista da justiça, essa SEI. Quais os pontos principais, os fatores determinantes para a criação dessa SEI? 3 minutos, correto, para a resposta? Sim. Vamos lá. A palavra fato, no latim, na sua etimologia, é factum, que significa algo feito ou uma ação estabelecida. Determinado é determinare, que significa algo com limites claros. Vamos lá. Ação estabelecida. Existe ou não existe invasões aqui na cidade? Para elucidar melhor, até mostra aqui para a população. Existem ou não existem invasões aqui na cidade? Onde é isso aí, vereador? Essa aqui eu acho que é uma invasão da Alga Benária. Existem invasões, inclusive foram amplamente divulgadas aí pela imprensa e por vários parlamentares, enfim, amplamente divulgada. Em propriedade privada, estou dizendo? Pública e privada. O que determina um fato determinado? O que a gente está esclarecendo aqui na SEI? A gente quer buscar impor os limites de onde pode ir essas invasões, que, no meu ver, não são ocupações, novamente. Ocupação é o que eu estou fazendo aqui agora. Vocês me convidaram para um debate e eu estou nessa cadeira, eu estou ocupando essa cadeira por um momento. Agora, se, sei lá, o subtenente Eliabe, que é presidente, colega meu, entrasse aqui agora para debater com a gente, ele estaria invadindo esse debate e essa entrevista. Então fica muito claro aí o que é invasão e o que é ocupação. Aí vamos para os dados. Vocês reconhecem que a FEComércio é uma entidade respeitada e que é técnica? Eu acho que todo mundo aqui tem esse consenso.
A FEComércio, ela fez um estudo a respeito de algumas invasões que ocorreram entre 2002 e 2025. Vou falar aqui pra vocês, ó. Supermercado Nordestão, unidade Alecrim, 17/12, durou 3 horas, desocupação após negociação com a administração. Aí tem outra aqui, Supermercado Carrefour, unidade Zona Norte, 9/12, 2023, também desocupação mediante compromisso de doação de cesta básica. Supermercado Carrefour, unidade Candelária, também 7/9, 2024, também a desocupação ocorreu mediante negociação e entrega de cesta básica. Pão de Açúcar, no dia 21/12, 2024. Também a negociação ocorreu com comprometimento de entrega de cesta básica. Todas essas invasões duraram em média 3 horas. E eles fizeram uma estimativa aqui, levando um cálculo básico de quanto esses supermercados aproximadamente faturam dentro desse período. E o prejuízo dessas invasões foram de 3 milhões de reais. Aí eu pergunto a você, o cara que já paga muito imposto aqui e tem que suar muito para poder empreender aqui, não só no nosso município, mas no Brasil inteiro. Aqueles caras que realmente vestem a camisa, não colocam seus milhões para ser rentista, que é a coisa mais fácil no Brasil, levando em consideração que a taxa de juros está no absurdo aí com esse governo Lula. Os caras que soam a camisa para poder empreender, levar emprego para as pessoas, fazer esse país prosperar, tem um prejuízo de 3 milhões em detrimento aqui do que minha interlocutora defende, que é justamente usar dessas invasões para levar esse prejuízo às entidades privadas e também levar a desordem aqui no município. Muito obrigada, agradeço ao senhor e passo agora a palavra à vereadora Brisa. Obrigada. Bom, vamos falar de dados. Eu concordo que a SEI é uma perda de tempo. Tanto é que não tem um objeto que a SEI, quando iniciou, o vereador Matheus Faustino adorava dizer que a SEI ia ter reunião semanalmente, que ia convocar os secretários dos movimentos sociais. Sabe quantas reuniões da SEI teve até agora, desde a sua instalação? 3 reuniões. Na segunda reunião da SEI, já se passou a dizer que a SEI vai funcionar agora quinzenalmente, porque não tem nem objeto para fazer a discussão semanal. Então as reuniões já passaram a ser quinzenais. Quarta-feira ontem não teve reunião da SEI. Não teve porque não tem mais objeto para se discutir na SEI. Porque a mesma ladainha... Sabe quais são os dados que a gente deveria estar preocupado? Que a gente tem um déficit habitacional aqui no município de Natal de 46 mil residências. Quase 56 mil famílias que precisam de casa e não tem. Famílias que gastam mais de 30% do seu salário com aluguel. Com certeza algum ouvinte que está ouvindo essa rádio nesse momento gasta mais de 30% do seu salário com aluguel. Isso não é justo. É para isso que tem que existir política habitacional. Nós sabemos quanto nós temos? 67% da população em situação de rua está aqui no município de Natal. Nós temos mais de 1.500 pessoas em situação de rua aqui no município de Natal. E eu tenho muito orgulho de ser uma vereadora que acompanha a pauta da Pop Rua, que vai montar agora a brinquedoteca para o acolhimento 24 horas, que vai comprar lençol e enxoval para o albergue municipal, porque essas pessoas, elas são de carne e osso. Elas sentem frio, elas sentem fome. E a fome é professora, como se dizia no quarto de despejo. Então, assim, esses são dados que a gente deveria estar se preocupando. Aí, qual é o objetivo final da SEI? Criminalizar essas famílias? Então, são 800 famílias em torno, 800 famílias, mais 200 famílias, são em torno de 1.000 famílias que vivem em ocupações urbanas. Como eu disse aqui, tem ocupações urbanas que acontecem há mais de uma década. A ocupação Padre Tiago, que acontece num terreno da Arquidiocese de Natal. A Arquidiocese cedeu o terreno para ocupação porque reconheceu a situação daquelas famílias. Eu visito as ocupações, eu tenho orgulho disso. As ocupações têm criança morando dentro das ocupações. O vereador Matheus Faustino acha que essas famílias vão desaparecer? Essas crianças vão para onde? Qual é a solução? Criminalizar essas famílias que estão nas ocupações ou resolver? Dizer que a gente precisa de política habitacional de fato. Eu sou do PT, eu sou do partido que fez o maior programa de política habitacional da história desse país, o Minha Casa Minha Vida. Muita gente conseguiu comprar sua casa própria por causa da existência do Minha Casa Minha Vida. Essa é a verdade, e o ouvinte que está sabendo sabe disso. Nós temos problemas? Podemos ter problema. Conseguimos resolver tudo? Não conseguimos resolver tudo. A pandemia dificultou mais ainda. O governo Bolsonaro dificultou mais ainda, porque o governo Bolsonaro lançou um programa que era o Minha Casa Verde e Amarela, que nunca entregou uma residência, nunca entregou uma habitação. Então é sobre isso que a gente devia estar preocupado. Sabe por que a gente devia instaurar a SEI agora? E eu convido o vereador Matheus Faustino para assinar a SEI. A situação do fura-filas. Ele não é tão preocupado com a situação da saúde no município de Natal? Não vive fiscalizando as UPAs? Então vamos assinar a SEI, Matheus Faustino, do fura-filas no sistema de saúde de Natal, porque isso devia ser a sua preocupação.
Obrigada, vereadora. Quero agradecer e, nesse momento, repasso novamente a fala ao vereador Matheus Faustino. 1 minuto, vereador, por gentileza. Quero agradecer que o reconhecimento que eu fiscalizo, eu realmente trabalho durante o meu mandato, a vereadora. Fico muito feliz que ela tenha notado que meu mandato realmente é atuante. Mais uma vez, toda essa conversinha de que isso aí não funciona, tá aqui, pessoal, aqui as decisões do juiz e do desembargador. Se a gente fala que isso é inútil, a gente tá falando que o juiz e o desembargador são folgados e não tem o que fazer por dar uma decisão aqui de manter a C. Agora eu falo pra vocês o seguinte, esse tipo de local aqui é local de colocar criança em estado de vulnerabilidade e mulheres em estado de vulnerabilidade. Vou subir agora, neste exato momento, nas minhas redes sociais, todas essas imagens para vocês verem o que realmente acontece. Foi falando aqui, inclusive, de trazer dados, ela não trouxe nenhum dado, né? Continua só na opinião. E foi falado também que o governo Lula foi um dos que protagonizou aí vários incentivos à moradia. Vamos levar dados aqui, não minha opinião, mas segundo o TCU e a CGU. Estimativas indicam que os 50 mil ou 70 mil unidades habitacionais ficaram inacabadas durante o governo do Partido dos Trabalhadores até 2022. O governo federal anuncia em 2023 a retomada do programa batizado Minha Casa Minha Vida 2.0, ou seja, eles tinham um orçamento, não conseguiram executar. Como eles não conseguiram executar, eles estão relançando esse orçamento que é lá de 2007, agora em 2000, agora não, né? Quando passou agora em 2023. E adivinhe, a intenção é retomar mais de 180 mil obras paradas, ou seja, esse aí é o governo realmente que está incentivando a habitação. Eu vou nem falar aqui de déficit habitacional para não correr muito o meu tempo. Vou falar agora, inclusive, do... Finalizado, vereador. Tá bom, por gentileza, tá bom. Finalize. Tá bom. Brisa, por gentileza, mais 1 minuto. Não, às vezes é difícil debater, porque o vereador ouve aquilo que ele quer ouvir, mas isso não é um problema. O meu principal compromisso aqui não é com o vereador, é com quem está ouvindo. Eu trouxe os dados que de fato me preocupam, que são os dados de quem está em situação de rua, que são os dados de quem precisa de uma habitação própria, quem está morando de aluguel, tem o sonho da casa própria. É sobre isso que a gente está discutindo. E para mim, principalmente, o município de Natal tem outros problemas que são muito mais urgentes. Por isso que eu digo, qual é, de fato, o principal objetivo dessa SEI? A quem serve essa SEI? A prefeitura, aos grandes empresários? O mandato do vereador Faustino serve aos grandes empresários? Agora o vereador falou de reconhecimento do trabalho. Bem, eu reconheci que Vossa Excelência tem ido nas UPAs. Agora, trabalho legislativo é muito difícil, porque nós temos 90 peças legislativas feitas até o momento. O vereador Matheus Faustino tem 9. Cada vereador pode apresentar 3 requerimentos por sessão. O vereador Matheus Faustino, desde o início do seu mandato, apresentou 2. Então, assim, reconhecer que Vossa Excelência trabalha, eu não estou falando isso de forma alguma. Acho que seu trabalho é, inclusive, ínfimo se comparado ao tempo que a gente já tem de mandato. Obrigada, vereadora. Quero mudar agora a nossa conversa aqui e falar um pouquinho mais sobre propostas, né? Que eu acho que é importante também. 10 horas e 45 minutos. Mais uma vez também quero relembrar aos nossos ouvintes que temos a nossa enquete lá no YouTube para que você responda, para que você esteja conosco e também expresse a sua opinião. É importante, não só para nós aqui da Jovem Pan News Natal, mas tenho certeza absoluta que para os vereadores que compõem a nossa mesa hoje. Queria saber se é possível para ambos, tá? Vamos da mesma forma, 3 minutos para ambos. É possível construir uma alternativa de diálogo entre poder público e movimentos de moradia justamente para garantir o direito à habitação sem comprometer o direito à propriedade? Quais propostas concretas, e aí eu já lhe pergunto, vereadora, cada um poderia defender, o que é que a senhora defende, né, nesse sentido? Então, primeiro eu defendo mais orçamento para as políticas habitacionais. Eu queria aproveitar e destacar aqui que o nosso mandato, por exemplo, por meio de emenda parlamentar, no primeiro mandato, né, óbvio, nós não conseguimos construir residências, mas nós conseguimos fazer reforma de 10 casas no bairro de Mãe Luísa para garantir reforma dos banheiros e garantir acessibilidade para famílias que têm pessoas com deficiência. Então isso é transformar de fato a vida das pessoas. Você imagina o que é uma casa com uma pessoa com deficiência que mora numa residência completamente vulnerável no bairro de Mãe Luísa, gente que não conseguia nem acessar o próprio banheiro para tomar banho. Porque essa era a condição das suas casas. A gente conseguiu reformar 10 casas como essa. Então, sim, é possível mediações, é possível as propostas. Por isso que a gente tem que discutir o orçamento público, por isso que a gente tem que cobrar a política habitacional. Agora, a política habitacional, o município não tem condição também de fazer sozinho. Precisa de parceria com o governo federal. E nós tivemos um hiato de política habitacional do governo federal. Quando o Temer entrou, ele suspendeu os projetos do Minha Casa Minha Vida, a não ser aquilo que já estava em processo de execução dado do governo anterior. Como eu já falei aqui, o governo Bolsonaro não entregou uma única residência no programa Casa Verde e Amarela. Então nós estamos retomando a política habitacional. O vereador aqui falou de 80 mil, 180 mil casas que vão voltar. Nós entregamos mais de 8 milhões de residências no Minha Casa Minha Vida. Então são 8 milhões o dado concreto do que a gente já entregou de casa do Minha Casa Minha
vida e as pessoas sabem disso. Eu queria aproveitar o finalzinho desse tempo só para citar uma questão que foi suscitada no debate anterior, que foi a questão dos supermercados e do Carrefour. O Carrefour é a rede que mais fatura em supermercados do Brasil. Fatura uma média de 120 bilhões por ano, uma média de 12 bilhões ao mês. São números que nós da classe trabalhadora não sabemos nem imaginar direito. Então, assim, você ouvinte que está ouvindo, acha mesmo que o coitado é o Carrefour? Quando as famílias que vivem nas ocupações ocupam por algumas horas um supermercado para pedir que esse supermercado entregue cestas básicas na véspera do Natal? Acha mesmo que o coitado é o mercado que teve um prejuízo de alguns milhões, o cálculo que foi feito aqui pela FEComércio, durante aquelas 3 horas? Eu tenho um lado, e o meu lado é que todo mundo tem que ter um bom Natal e a mesa farta, e eu acho que os supermercados deveriam sim ter uma política de entrega de cestas. Agora, e por isso eu faço questão de pontuar isso. Então, esse debate tem um lado, e por isso que eu volto a dizer, a quem serve essa SEI do vereador Matheus Faustino? A quem ele quer agradar? Aos grandes empresários da cidade? Porque é o que me parece a todo momento. 26 segundos ainda, vereadora. Muito obrigada. Não, mas eu queria reafirmar que a gente tem sim possibilidade de construir. Acho que as políticas de programas habitacionais são a prova viva disso. E no município de Natal nós temos ausência disso. A CEARP, inclusive, foi convocada, participou de uma oitiva da segunda reunião da SEI e foi uma oitiva completamente vazia, não conseguia trazer nem os dados do que a prefeitura tem construído de política habitacional no município de Natal. Mas teve algo muito importante nessa reunião da SEI. A Assentas, né, foi reconhecido que a Assentas, a Secretaria de Assistência Social, inclusive entrega política de assistência social nas ocupações. Então me diga, a prefeitura, que através da sua Secretaria de Assistência Social entrega a cesta básica nas ocupações, essas ocupações são criminosas se a própria prefeitura as reconhece? Obrigada, vereadora. E agora eu repasso novamente o questionamento ao vereador Matheus Faustino. Quais propostas concretas, vereador, o senhor defende nesse sentido? Bom, primeiro que a gente não fique fazendo justiça com as próprias mãos e ficar ocorrendo esse tipo de invasão que acontece aqui no município. Agora eu quero citar aqui uma das grandes mulheres que existiu no mundo, Margaret Thatcher, que ela falava o seguinte: o comunismo dura até acabar o dinheiro do outro. Ela citou aqui o Carrefour, que lucra bilhões e bilhões e bilhões, que lucre mais e traga mais dinheiro aqui pro Brasil. Agora, se vocês continuarem invadindo o Carrefour e ele chegar a falir, aí infelizmente não vai ter comida nem para vocês, porque acabou o dinheiro do capitalismo, nem o país vai conseguir se sustentar, porque vocês acabaram de destruir. Agora, foi falado aqui também, eu faço questão de responder, que eu sou um mandato improdutivo. Pelo contrário, eu sou o mandato, eu afirmo aqui categoricamente, o mandato mais produtivo da Câmara dos Vereadores, e eu não envio o requerimento, porque o requerimento é algo que você só coloca dentro do site para protocolar e ser aprovado na sessão. Eu faço questão de fazer todas as minhas reivindicações via ofício, para a gente contabilizar todos os ofícios e ter o prazo de resposta da Secretaria. Então eu tenho mais de 200 ofícios desde o mandato protocolado, inclusive sendo o mandato mais econômico. Por exemplo, a vereadora aqui, só no período de recesso, que ninguém está trabalhando, ela gastou 22 mil, que é o teto da cota parlamentar. Enquanto isso, eu economizei basicamente tudo. Ao longo do mandato já são 60 mil economizados, enquanto juntando a vereadora aqui e toda a bancada do Partido dos Trabalhadores já gastaram mais de 150 mil reais. Então a régua aqui de competência, de produtividade e de economia é muito extensa. Ela foi falada aqui também sobre o programa de habitação, eu concordo com tudo, inclusive a própria ideia de Bolsa Família é uma ideia liberal do Milton Friedman, a ideia de renda mínima universal. Eu concordo que tem que ter isso, eu concordo que tem que ter Minha Casa Minha Vida. Só que a gente reconhece que sempre que existe programas sociais a respeito que envolvam um montante de dinheiro, por muitas vezes acontece desvio. Isso aí não é eu que estou falando também, é a Justiça que alegou que o Petrolão existiu, o Mensalão existiu, e tudo isso foi dinheiro desviado que inclusive poderia estar indo para essas obras de Minha Casa Minha Vida. Em vez de 8 milhões, deveria ser 20 milhões, levando em consideração que nós temos uma população aí de mais de 220 milhões de pessoas, e a maioria são pessoas que ganham abaixo de um salário mínimo, ou seja, que não conseguem financiar uma casa. Então 8 milhões perto, por exemplo, de um déficit habitacional do Partido dos Trabalhadores em 2005, que era algo quase já em 8 milhões, não é basicamente nada ao longo desse tempo, levando em consideração que tem muitas pessoas aí em estado de vulnerabilidade. Agora eu quero deixar aqui claro também para as pessoas que essa produtividade de vários PLs protocolados pela Brisa, eu vou dar aqui a extrema relevância dos PLs dela para a população. Dia da visibilidade bissexual, nossa, como a população quer muito que isso seja algo inerente para o cotidiano das pessoas. Cota trans para empresas privadas que têm parceria com o município, também outra pauta que eu tenho certeza que a população está adorando e quer muito isso.
Incentiva a ocupação, veja só, um PL que incentiva que as pessoas e os proprietários, eles aceitem a invasão daqueles que invadem. Obrigada, Júlio das Pretas, nossa, tenho certeza também que a população tá aclamando pelo Júlio das Pretas, inclusive eu indico aqui fazer o Agosto das Brancas, para fazer ficar igual, né? Dia de Oxum, nossa, com certeza esse aqui, a população de Natal, ela tá querendo. Inclusive eu declaro aqui que Natal é do Senhor Jesus Cristo, Brisa. Aqui tem um relatório também, eu vou deixar disponível também nas minhas redes sociais, do que realmente fala o PL dela a respeito do incentivo às invasões, é isso. Obrigada, vereador. Mais uma vez, Brisa, por gentileza, 1 minuto. Eu agradeço a divulgação do meu trabalho que o vereador Matheus Faustino fez. Ele, com toda certeza, não faz ideia do que é para nós, por exemplo, a importância de ter no calendário oficial do município o Dia da Visibilidade Bissexual. Esses debates eu não vou entrar aqui com o vereador. Mas eu ia falar justamente agora na minha tréplica da questão do meu programa de incentivo à ocupação dos vazios urbanos. Vazios urbanos são justamente propriedades que estão somente para especulação imobiliária. Vazios urbanos, propriedades que estão abandonadas há décadas, inclusive que os seus proprietários não pagam o IPTU. Esses vazios urbanos estão mapeados por trabalhos acadêmicos da universidade. Nós precisamos que esses vazios urbanos cumpram função social da propriedade. E não sou eu que estou falando que a propriedade tem que ter uma função social. Foi a Constituição, não vou nem precisar ler, porque o próprio vereador que me antecedeu leu já sobre a função social da propriedade. Agora, só para finalizar, inclusive como direito de resposta, queria dizer ao vereador que o recesso em janeiro é um recesso das sessões legislativas. O mandato não é obrigado a parar. E se você, ouvinte, tiver alguma dúvida, pode falar com a gente que a gente envia, mas o nosso mandato fez 109 agendas no mês de janeiro. Eu, pessoalmente, participei de 49 agendas no mês de janeiro. Então, o recesso, vereador, se Vossa Excelência fica em casa durante o mês de janeiro, é uma opção sua. Eu continuo trabalhando e o nosso mandato continua na rua. Obrigada, vereadora. Mais 1 minuto para o senhor. Todo mundo sabe que meu gabinete ele abriu na segunda semana de janeiro, ou seja, desde a segunda semana de janeiro meu gabinete está aberto, eu estou fazendo inclusive as fiscalizações. Agora vamos lá, o que vale, pessoal? É um estudo da Universidade Federal ou a Justiça que define se um imóvel cumpre a função social? Mais uma vez, ela citou aqui o artigo 5º da Constituição, acho que ela não conseguiu citar diretamente qual é o artigo, qual é o inciso, porque ela não lembra, talvez não tenha lido. Mas é aqui, realmente, ó. Eu queria só pedir respeito ao vereador. Não posso ser... Não, vereador, não pode, não pode. Claro que não, não pode. Se quer interferir, então vai. Não pode, não vou usar o seu tempo. Eu só quero que você mantenha o respeito no debate. Tô respeitando, você não citou. Então vamos tentar. Eu não menti. Vamos tentar. Você citou? Você não citou, então... Continue. Vamos lá. Só pedir para voltar aí meu tempo, tem umas 30 segundos. Inciso... Vou acrescentar 20 segundos no seu tempo. Certo. Inciso 23 fala que a propriedade atenderá à função social. Quem determina isso? A própria Constituição, no artigo 24. A lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por razão de interesse social mediante a justa e prévia indenização em dinheiro. Ou seja, o PL dela e nada não serve para coisa nenhuma, porque o que determina se está cumprindo a função social é a justiça e não um estudo de universidade e não um movimento que fica invadindo discriminadamente. É isso, vereador? É isso. Vai abrir mão do resto do seu tempo? Eu abro. Se quiser usar, Brisa, ao invés de interromper. Obrigada. Na verdade, vamos mudar um pouquinho a nossa pauta aqui. Por gentileza, Edivan Martins. Acho que nós estamos já chegando no final do nosso debate aqui. Isso, vamos... inclusive, Edivan, peço desculpas a você, mas quero, por gentileza, pedir para a nossa produção aqui finalizar a nossa enquete lá no YouTube. E você que está participando, né? A gente quer saber, com certeza absoluta, a resposta. Então, a gente vai finalizar a nossa enquete a partir de agora e daqui a pouquinho a gente traz aí o resultado para você que está nos ouvindo aqui, para os vereadores e para toda a nossa bancada. Por gentileza, Edivan. Estamos no final aqui, mas Exato. Se a produção permitir e os debatedores quiserem, a gente pode fazer mais alguma pergunta, mas... acho que a pergunta principal que o ouvinte, o telespectador, nosso seguidor quer saber agora, principalmente esse exército de 46 mil pessoas que não têm casa, não têm onde morar aqui em Natal, como é que a gente pode diminuir esse déficit habitacional? Nós estamos aqui, evidentemente, diante de dois impasses, de duas narrativas diferentes, dois posicionamentos diferentes. Um mais ligado à Constituição Federal, que diz e fala sobre a função social da propriedade. Já uma outra lei, 4.947, fala também da inviolabilidade da propriedade privada. São pensamentos diferentes. A Constituição Federal garante, pede, exige a função social, mas também, por outro lado, a Constituição garante que eu tenha propriedade, você tem propriedade, ela não seja invadida nem ocupada. Então, é um impasse aí legal que a Justiça é que vai resolver futuramente. Mas eu perguntaria, até agora, nessas sessões que ocorreram, e o que a gente viu até agora foram muito... até
atritos na Câmara Municipal, o que realmente rendeu até agora alguma descoberta, algum posicionamento, qual o fruto da SEI até esse momento. E aí, como é que a gente pode fazer para essa SEI, no final, ter proposições importantes, porque nós temos aqui 410 imóveis, mais ou menos, pertencentes ao governo do Estado, que podem ser muito bem utilizados, mais umas dezenas ligados ao município, que podem muito bem criar uma política, e que a SEI realmente, acho que esse é o objetivo e o escopo maior do propositor e de toda a comissão, dar uma solução no final para que a gente evite invasões ilegais, leve realmente para uma função social, dentro do que a lei seja mais alentosa para realmente aquele que não tem onde morar, não tem onde dormir. É para os dois vereadores, a vereadora Brisa e o vereador Matheus Faustino. 3 minutos, vamos começar com o Matheus, que a gente na outra pergunta começou com a vereadora Brisa, então, portanto, Matheus, por gentileza, vereador. Acho que vamos passar um pouquinho aqui, né? Só um pouquinho, mas não tem problema não. Tranquilo. Fique à vontade. Eu vou tentar ser sucinto e fazer em 2 minutos. Não, fica à vontade. 3 minutos. Estou dizendo aqui, mas a gente... Tá bom. Habitação, mais uma vez, eu reforço aqui, é um problema do mundo inteiro. Os países mais desenvolvidos, como Hong Kong, se pega a Suíça também, são países que têm basicamente zero de déficit habitacional, porque são países muito desenvolvidos e países pequenos. O Brasil, ele tem uma realidade completamente diferente e, para além disso, é um país que não tem dinheiro. É um país que, por muitas vezes, fica refém ao patrimonialismo, dos políticos que entram lá e acham que é a casa deles e ficam roubando dinheiro, ficam colocando os amigos, e, por muitas vezes, os quadros técnicos não são exercidos nas funções que deveriam, e isso realmente gera todo esse problema. Foi citada aqui mais uma vez a Constituição. A Constituição fala que tem que cumprir a função social. Mas a Constituição também coloca que é a justiça que define isso. Da mesma forma que a Constituição fala que é errado matar outra pessoa. Tipo, é proibido matar outra pessoa. É lei, você não pode matar ninguém. Ao mesmo tempo, a Constituição fala que tem que ter o devido processo legal. Ou seja, não é porque a Constituição estabelece que o imóvel tem que cumprir a função social que a gente vai lá e vai invadir. Não é porque a Constituição fala que matar é errado que eu vou lá e vou matar o cara porque ele matou minha mãe. Então, apesar de que... vou deixar pra lá. O que a SEI está levando a gente aqui para o momento agora é justamente ver esse impasse que acontece das invasões e a gente quantificar e, para além disso, responsabilizar aqueles que estão fazendo esse tipo de invasão. A SEI é muito boa, inclusive, para os próprios movimentos sociais para provarem a sua inocência. Agora, o que a gente já identificou durante todo esse processo da SEI? Identificou que existe gabinetes dentro da Câmara Municipal que agem diretamente dentro dessas ocupações, ou seja, ocupações irregulares, que são criminosas, tem parlamentar participando, inclusive disponibilizando advogado, tem parlamentar diretamente ligado a isso, e aqui eu não revelei lugar nenhum, vou revelar aqui ao vivo para vocês, tem o governo do estado patrocinando elementos que fazem parte dessa ocupação. Aqui, ó, a Bianca do MLB, ela foi candidata em 2024 e ela recebeu passagem do governo do estado para ficar viajando. Tanto no pré-campanha, tanto no pós-campanha. Eu pergunto para você, você acha que isso é certo? Você acha que você que tá pagando imposto, você acha que o governo do estado tem que pegar uma pessoa que participa dessas invasões criminosas e ficar patrocinando viagenzinha pra ela, pra tá falando abobrinha ao redor do Brasil? Não só ela, tá? A própria moça que coordenou a campanha dela também ganhou viagenzinha paga pelo seu dinheiro aí no governo do estado. Então o que a gente tá vendo aqui é um mecanismo desses partidos aqui de esquerda do nosso estado, utilizando desses movimentos, por muitas vezes de maneira eleitoral, que também não pode, o movimento não pode representar nenhum, isso aqui é justiça eleitoral, tá? Não é minha opinião. Não, movimento social não pode apoiar nenhum tipo de político. Inclusive, eu sou do próprio MBL, o MBL durante a campanha não pode pedir voto pra mim, porque isso é proibido. Mas isso eles fazem como se a justiça ela não valesse. E por que eles fazem isso? Porque eles não possuem representação jurídica pra fugir de processos e ficar aí agindo à margem da lei contra a população, contra o que as nossas leis falam, inclusive também contra a nossa própria Constituição. Portanto, vereadora Brisa, agora 3 minutos pra senhora. Achei ótima a pergunta, porque acho que isso é muito importante, né? Qual que tem sido o produto da SEI? Qual que é o resultado? Como eu falei aqui no início, muito se levantou do que essa SEI ia fazer. Que ela ia encontrar várias, né, coisas, que ela ia ter reunião toda semana, que ia convocar, que ia descobrir. Como eu já disse, ela já deixou de ser semanal, ela já passou a ser quinzenal. Ela só teve 3 reuniões até o momento. Ela não tem conseguido chegar a nenhuma conclusão. Sabe o que ela tem gerado, na verdade? O que o vereador ao meu lado gosta muito. Corte pro Instagram dele. O vereador Matheus Faustino, desde o início do mandato, já tem 12 vídeos falando sobre mim, colocando a minha imagem, citando o meu nome.
Então, é um mandato que tem como sua prioridade fazer corte para o seu Instagram. É isso que a SEI tem gerado para o vereador, é isso que tem gerado para da verdade. Então, assim, é um desserviço e deixa de colocar a energia da Câmara Municipal de Natal nos principais problemas da cidade. O problema do transporte público, o problema do fura-fila da saúde, o problema do atraso do pagamento dos cachês da cultura, dos artistas locais. Esses são problemas que a gente deveria estar colocando a SEI, colocando a energia da Câmara Municipal de Natal. E não o que está colocado. O vereador Matheus Faustino falou que várias vezes leu os artigos da Constituição, dizendo que quem tem que determinar se está cumprindo ou não a função social da propriedade é a justiça. Aí eu faço a pergunta, se é a justiça que tem que determinar quem está cumprindo a função social da propriedade, então qual é o objetivo da SEI? Por que que o vereador acha que então é a SEI que vai determinar se é criminoso ou se não é criminoso? Porque se não é justamente a justiça, então deixa a justiça se pronunciar, porque a justiça tem se pronunciado, a justiça tem inclusive deixado, né, e concordado com que essas ocupações permaneçam, porque o objetivo final dessas ocupações não é permanecer lá por todo o tempo. As ocupações, elas são um processo de transição. As famílias que fazem ocupação em um terreno que não cumpre função social, que está abandonado há décadas, há anos, em que o proprietário não paga IPTU, porque você que está na sua casa paga o IPTU da sua casa. Mas tem diversos terrenos que ninguém está pagando, que está abandonado, que não cumpre função social. Então, as famílias que ocupam esses terrenos, acreditem, elas não querem ficar vivendo a vida toda naqueles barracos. Aqueles barracos alagam, os barracos fazem calor, os barracos não têm condição digna. As ocupações, elas são um processo de transição para se conseguir a garantia da moradia digna. Assim como a gente tem exemplos aqui em Natal, do lado do IFRN das Rocas, o IFRN do Centro Histórico, ali era uma ocupação. Se transformou numa política habitacional, num conjunto habitacional. As famílias ocuparam o terreno, houve um processo de mediação, houve um processo de diálogo, houve um investimento e hoje essas famílias conseguiram a casa própria, o conjunto habitacional. Então a gente vai dizer que isso é só criminoso, que isso não dá resultado? Dá resultado. E aí eu queria até perguntar para a bancada se a gente vai poder fazer pergunta que tinha sido enviado antes no roteiro, que a gente poderia fazer pergunta, ou se vai ser só respondendo pergunta da bancada? Só respondendo mesmo, okay, vereadora, infelizmente. Nosso tempo é curto, mas a gente já pode pensar em outro momento em que nós possamos, né, alcançar essa coisa de fazer pergunta também um entre outro. Bom, 11 horas e 4 minutinhos, como disse, o nosso tempo é curto, mas é claro que quero disponibilizar mais um minuto aqui para cada um, fazer as considerações finais. Já de antemão agradecer a presença de vocês, é um prazer tê-los conosco hoje. A discussão é longínqua, né, grande. Poderíamos passar amanhã aqui discutindo sobre isso, né, mas é de suma importância para a sociedade. E vou repassar aqui um minuto para o vereador Matheus Faustino finalizar aí a sua fala e as suas considerações finais nesta manhã de quinta-feira. Por gentileza, vereador. Bom, mais uma vez, foi levantado aqui, tem que cumprir a função social e etc. Eu trouxe dados para vocês, mostrei o máximo que eu poderia mostrar. Inclusive, ela fala que se é a justiça que determina qual é a função da SEI, vamos lá, artigo 58 da Constituição Federal, fala sobre comissões especiais de inquéritos e CPIs. Ela fala, a CPI, que as comissões parlamentares de inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Ou seja, a gente vai ter poder de investigar e fazer justiça. Ou seja, nós como SEI, nós temos autoridade de investigar. Então, neste momento de SEI, instaurado, inclusive com assinaturas recorde, apesar de não ser da base, eles gostam de falar isso, que eu sou da base, que eu recebi 30 mil do Paulinho. Eu sempre costumo falar que 30 mil para a campanha foi pouco. Eu queria que ele tivesse mandado 100 para fazer uma campanha, no mínimo, parecida com a deles, que gastaram mais de 300 mil reais. Mas, enfim, voltando aqui. A SEI, ela tem poder de investigação, ela tem poder legítimo para poder investigar, e a SEI vai delimitar quem são os culpados e vai punir cada um deles para que o cidadão natalense tenha a oportunidade, pela primeira vez, de ver ele sendo punido. Se você concorda com o meu trabalho, venha comigo fazer Natal a melhor capital do Nordeste. Obrigada, vereador. Por gentileza, vereadora. Bom, já que não vai ter pergunta, mas eu queria rapidamente falar. Nós temos 22 ocupações irregulares só em Ponta Negra. Ocupações irregulares em propriedades privadas, de hotéis, bares que estão ocupando calçadas. Eu faço questionamento. A SEI, que está investigando invasões privadas, vai chamar também os donos desses hotéis, desses bares, dessas ocupações irregulares de Ponta Negra? Nós temos diversos terrenos aqui em Natal e empreendimentos que estão há anos e anos sem pagar o IPTU. A SEI vai chamar também esses empresários que estão sem pagar o IPTU das suas propriedades privadas? Ou a SEI vai realmente gastar energia só e somente para criminalizar movimento social, para criminalizar família de baixa renda, para criminalizar quem não conseguiu pagar o aluguel e está morando agora num barraco? Então,
Então eu tenho um lado nisso e tenho todo orgulho do lado que eu me posiciono. Eu me posiciono do lado de quem luta pela moradia digna, de quem luta para acabar com a população em situação de rua, de quem luta e que tem orgulho de organizar a luta em conjunto com os movimentos sociais. Eu agradeço o debate, a bancada, o debate democrático, que a gente possa seguir. Convido todo mundo para acompanhar as nossas redes sociais, Brisa Brac 13, e seguir com a gente na luta, porque o nosso mandato tem muito orgulho do lado que constrói. Maravilha, vereadora. Nós que agradecemos tanto a sua presença quanto a presença do vereador Matheus Faustino. Vou trazer aqui a nossa enquete, sim, o resultado, né, da nossa enquete. Você concorda com a CEI das invasões? A gente questionou você que está aí nos acompanhando, né, por meio do youtube.com/Jovem Pan News Natal. Inclusive, Edivan Martins, agradecer aqui os nossos ouvintes, né, que a nossa... Eu não consegui nem ler aqui o nosso... o nosso chat, que está tão movimentado que a gente não conseguiu ler. Mas muito obrigada a todos que participaram, quem participou conosco também por meio aqui do nosso WhatsApp, o 991 14 1050. E com relação ao resultado, gente, temos aqui, você concorda com a CEI das invasões? 73% dos nossos ouvintes responderam sim, enquanto 27% responderam não. Vou repetir até para não haver dúvidas aqui com relação à nossa enquete. 73% dos ouvintes responderam sim, eu concordo com a CEI das invasões, e 27% responderam não, eu não concordo com a CEI das invasões. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos vocês. Vereadora, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela gentileza de estar conosco aqui nesta manhã. E ao vereador também, Faustino, muito obrigada pela sua presença aqui nesse debate importantíssimo para a nossa sociedade.